Bom, gente, bem-vinda. Meu nome é Mônica. Não sei se a André já falou um pouquinho de vocês. Eu sou o que eles chamam aqui de Nurse Practitioner. É quando a enfermagem aqui, né? São os bacharéis, que são os 4 anos, né? Acho que um pouco o título é diferente daí. E depois você senta para o seu mestrado, que são mais 3 anos, e você vira meio que um clínico geral. Então, você tem direito a prescrever, diagnosticar e tratar paciente como se você fosse um médico. Eu, Legal. eu como fala, graduei na escola de enfermagem em 2002. Em 2009, eu terminei o mestrado como nurse practitioner e, desde então, estou trabalhando na reumatologia. Então, alguns aninhos de experiência por aí. Só para fazer mesmo assim, a gente começou a semana passada a falar de vasculite, né? E a semana passada a gente cobriu, 2 semanas atrás, as vasculites de artérias médias e as vasculites de artérias grandes, né? Então, as artérias grandes são a Takayasu e as artérias médias é a panaterite nodosa e a Kawasaki. Então, essa aí são as 3 maiores categorias de vasculite que afetam as maiores artérias. Agora a gente vai começar bem mais chato, bem mais complicado, e bem, na verdade, sério, na verdade, que são as vasculites de artérias pequenas, tá? Tem mais ou menos de 6 a 8. Hoje a gente vai cobrir 4, porque tem muita vasculite de artéria pequena e elas são bem mais complicadas, na verdade, do que as vasculites de artérias grandes, tá? Então, peraí. Então, só para vocês terem uma noção, aqui estão mais ou menos a divisão das artérias, né? Então, como as artérias de vaso são a Takayasu e a artéria gigante, célula gigante. A de média é a poliarterite e a Kawasaki. E aí, como você pode ver, tem várias outras vasculites, né? Hoje a gente vai cobrir a de pequenas e a gente vai se focar mais nessas 3 aqui e a antiglobulina, e se a gente tiver tempo, a crioglobulina, tá? Mas a vasculite às vezes ela é primária, vem como vasculite mesmo, ou ela é secundária, ela vem de uma outra doença que também se apresenta como vasculite. Então, para vocês que estão começando aí, vamos começar agora com as vasculites de vasos menores. Não sei se a André explicou, eu estou aqui nos Estados Unidos já há mais de 23 anos, então a minha língua dominante é o inglês, eu não consigo escrever em português, então os slides estão em inglês, tá? Então, para cobrir as vasculites de vasos pequenos, né, que na verdade, quando você olha, ela vai afetar as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias, tá? Então, essas são as vasculites de veias bem pequenininhas, tá? E às vezes também elas afetam as artérias pequenas. Então, essas são mais ou menos onde a gente entra. São 6 tipos de vasculites de vasos menores, né? Tem a vasculite AGA, eu não sei como chama no Brasil, mas deve ser mais ou menos o mesmo nome. Chamava no passado Henoch-Schlemm a púrpura. Tem a vasculite urticarial, né? Tem a vasculite crioglobulinímica e tem essa outra vasculite que se chama antiglomerular da membrana de Basement, que é mais o rim e o pulmão. E aí, tem as vasculites de ANCA, que a gente chama aqui, que são mais 3, que é a poliangiite granulomatosa, a poliangiite granulomatosa eosinofílica e a poliangiite microscópica. Andrea pode traduzir tudo isso, que eu não sei como que são os nomes em português. Tá dando para entender, é isso mesmo. São os Bem mesmos similar nomes. ao que a gente fala aqui, poliangite, esses termos mesmo. Então, tá. Então, a gente vai começar com as mais comuns, na verdade, que apesar de serem raras, elas são mais comuns do que as outras, tá? Então, elas são o que a gente chama de ANCA-vasculite aqui, que elas são o que a gente chama de anticorpos de antineutrofils citoplasmáticos. Então, a célula no sistema imunológico que está realmente fazendo a bagunça, que está criando essa vasculite, é o neutrófilo,
tá? Então, ela é muito baseada em disfunção do neutrófilo. São 3, a poliangite granulomatosa, a poliangite granulomatosa eosinofílica e a poliangite microscópica, tá? Ela é rara no mundo inteiro, mais ou menos de 46 a 184 pessoas por 1 milhão, então elas são muito raras, mas em reumatologia, na verdade, nada é raro para a gente, que a gente vê isso quase todo dia, né? Normalmente começa antes, entre os 60 anos, mas pode acontecer. Eu tenho pacientes muito jovens com a vasculite. Afeta mais homem, mas a gente também sempre vê mulher, mas ainda é uma doença que, dependendo de como ela é tratada, aí se ela não é diagnosticada a tempo, ela tem uma mortalidade muito grande. Então, sobrevivência de 5 anos dela com a MPA é de 76% no máximo. Então, quer dizer que a mortalidade dela é mais ou menos de 25 a 50%. A GPA é mais fácil de tratar, né? Então, ela tem uma sobrevivência maior, de 74% a 91%. E a EGPA também é ainda bem mais fácil, de 60% a 95%. Se acontecer em crianças, a mortalidade é muito, muito, muito maior, né? Então, o pessoal da pediatria sempre tratado mais ainda agressivamente do que a gente faz no adulto, e realmente ela tenta recorrer. Se você pegou ela de criança, ela sempre volta, né? E a gente vai ver que, na verdade, é uma mistura muito grande, tá? A gente, como eu falei para vocês, a gente não sabe direito. Olha, Oi. você falou que é mais comum em homem, Mas eu né? vejo muito mulher com Aham, vasculite. Eles falam na literatura que é mais comum em homem, mas eu não sim. sei, eu não concordei muito com a data que me deram naquele artigo, tá? Mas eu sempre vejo mais mulher, na verdade, do que homem com a poliangite, com a vasculite. Como todas as doenças autoimunes, né, são três coisas diferentes. É a genética da pessoa, ela tem uma predisposição, e ela também tem o que a gente chama de exposição ao ambiente. Isso pode ser infecção e também exposição à sílica, que eles veem muito vasculite em pessoal que trabalha em fábrica de sílica, tá? Existe alguns laboratórios exatamente para ANCA, são 2, é o PR3, que é esse Neutrophil Proteinase, e o MPO, que é esse Myeloperoxidase. Eles mais ou menos te falam qual é o tipo de vasculite, tá? Mas às vezes eles são negativos, então é muito complicado. Então, realmente, você precisa de uma biópsia. Em todos os casos de vasculite, a sua chance maior de ter um diagnóstico correto é pegar uma biópsia, seja do pulmão, seja do rim, seja de onde que estiver da pele. Essa realmente é onde vai te dar mais informação do que realmente o exame de sangue, tá? Elas são relacionadas a diferentes vasculites, por exemplo, a PR3, ela é mais sensitiva para a GPA, né, que é a poliangite granulomatosa, onde a MPO ela é mais sensitiva e ela é mais positiva para o pessoal que tem a eosinofílica, tá? Então, é uma zona na vasculite e elas vão e voltam. Então, e como a MPA, você também pode ver os laboratórios de MPO. Então, não sei aí, André, como que eles reportam os laboratórios, mas aqui a gente pede o teste como ANCA. E aí eles vão te falar assim, Aqui eu já ouvi falar muito ANCA. Alguns ANCA, nomes que você está falando exato. devem ser diferentes, eu talvez não saiba, mas ANCA eu já ouvi falar muito. Então, quando a gente fala de ANCA, a gente está descrevendo as 3 vasculites. Aí, quando a gente fala dos laboratórios em específicos, né? Então, vai ser ou PR3 positivo ou MPO positivo, tá? Mas elas estão dentro dessa que a gente fala aqui, um guarda-chuva, né? Uma categoria que se chama ANCA vasculite.
Cada vasculite existe especificamente uma apresentação bem diferente. Desculpa, mas esses ainda estão nos outros nomes, e eles foram, na verdade, mudados, porque o Wagner, na verdade, era um médico nazista. Então, a gente tirou essa nomenclatura, né? E esse Wagners agora é o que a gente chama de poliangelite granulomatosa, tá? É o GPA. Tá? Então, Isso a gente já ouvi falar várias vezes aqui. quando você vê coisa mudando o nome, Mudou. era nazista. Então, infelizmente, muita coisa da medicina moderna veio da Segunda Guerra Mundial, por causa de tantos experimentos que eles faziam. Então, a gente sabe, principalmente no Wagner's, a gente vê muito isso, né? Então, quando a gente faz o laboratório, você vai ter a ANCA vai ser mais positiva para PR3, tá? Mas ela também pode, quando eu falei, é uma zona, pode ser MPO. Como que apresenta né? A gente vê, a pessoa chega, normalmente ela está falando que ela não consegue ou respirar pelo nariz, ou ela tem um estridor, né? Ela fala que ela está com falta de ar, e aí você escuta o estridor, é que a subglote está fechando, tá? Então, ela tem uma preferência, a Wagner's, pela parte alta do sistema respiratório. Então, ela afeta a subglote, ela afeta o nariz, acho que tem aqui uma ilustração. Então, ela ataca mais essa parte aqui, ela pode até atacar o pulmão, né? Mas menos, mas ela realmente tem uma preferência pelos sinos, então a pessoa às vezes tem essa sinusite crônica, né? E aí você vai, faz uma biópsia, aí você descobre que é isso. Uma das minhas pacientes, ela foi viajar, voltou com uma dor de garganta forte. Depois da dor de garganta, ela teve problema de respirar, ela foi parar no pronto-socorro, ela estava com estenose da subglote, fizeram biópsia, e assim, é de repente, tá? Não é uma coisa que demora muito tempo, não, é uma coisa mais aguda, ela aparece assim do nada. Então, é aí que a gente descobriu que ela tinha vasculite, né? Então, não é aquela vasculite que a gente pensa que é só na pele, não. A vasculite está afetando vasos pequenos, lembra sempre vasos pequenos, então ela pode ir em qualquer parte do corpo, tá? Então, a ANCA, a GPA, né? Ela afeta, a maioria das vezes, a parte alta do sistema respiratório. Mas ela também pode causar outros sintomas. Então, a pessoa pode afetar a audição, então ela fala que ela não está escutando direito, né? Ela pode causar o que a gente chama de pseudotumor orbital. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem isso, ela acordou um dia e a vista dela estava dobrada, né? Ela estava estrábica, sem nenhuma razão, ela estava com pitose do olho, então o olho cai. E aí, infelizmente, por causa onde estava isso, a gente não pôde fazer a biópsia, mas pelo laboratório a gente identificou, né, que isso era realmente uma vasculite, né? Então, são vários, como eu falei, é daqui para cima, mais ou menos, quando a gente está falando de GPA. Esclerite, tem uma paciente que veio com esclerite agora, no momento, ou hiperesclerite ou uveitis, então o olho também pode ser afetado. Quando a gente fala de pulmão e também de rim, né? Porque a gente é mais normal essa parte ser afetada, e essa parte é a que dá o diagnóstico mais fácil, mas ela também pode afetar outros órgãos. Então, ela pode afetar o pulmão e o rim especificamente. O coração também pode ser afetado, mas ela é rara, raramente. Nunca vi ainda uma pessoa com GPA no coração, tá? Mas normalmente ela vai ter lesões vasculares. E aí, pode causar uma neuropatia, que é uma neuropatia vasculítica, e também essa eosinofilia. Então, quando você faz a conta sanguínea, você vê que o eosinofílio está um pouquinho elevado, mas não muito, tá? Então, essa é a clássica apresentação da GPA. É mais upper respiratory, a estenose subglótica é realmente, tipo assim, clássica. Ela afeta muito aqui dentro do nariz. Então, vou até mostrar a foto. O que acontece é porque ela vai comendo assim dentro da cartilagem e o nariz afunda, tá? Então, a gente chama de saddle nose. Então, normalmente, eles têm que ter, às vezes, cirurgia plástica para abrir. Os sinos são exatamente muito afetados, então a pessoa tem uma sinusite muito crônica.
Então, o setor respiratório é bem afetado, mas mais upper do que o pulmão. Quando a gente fala de pulmão, ela é diferente, por exemplo, da microangiite, poliangiite microscópica. Ela vai parecer mais que ela está com uma tuberculose, quando você vê, ela tem uma cavitária, é uma aparência cavitária, tá? Então, às vezes, se a pessoa só faz um exame de pulmão e aparece, eles vão até pensar que é tuberculose, mas não é. Ela vai ter essa aparência, vai fazer esses tipos, uns granulomas no pulmão, tá? Então, é bem clássico da GPA, que aqui está como Wegener's granulomatosis. Perguntas por enquanto? Então, tá. Então, agora a gente vai falar de uma que é similar à GPA, tá? Que é o que a gente chama de GPA eosinofílica, que é o que a gente chamava de Churg-Strauss, também esse nome caiu, não se usa mais. Então, ela é invertida. Quando a gente olha em laboratório, ela vai ser mais o MPO, que é o myeloperoxidase, do que o PR3, tá? E o que a gente vê na biópsia é diferente entre as duas vasculites. Por isso que eu falei, a biópsia é mandatória. Na GPA, você vai ser granuloma, tá? Necrotizing granulomas. Então, são granulomas necrotizantes, que você vai ver na biópsia. Enquanto na EGPA, você vai ter mais esses granulomas, mas você não vai ver a necrose, tá? Então, elas são diferentes. E você vai ter muito eosinófilos na biópsia. Não, eosinofilia. Isso, eosinofilia. Então, você vai ter uma eosinofilia muito grande na biópsia, tá? O problema da vasculite comparado com muitas das outras doenças é que a gente, o exame de sangue não é diagnóstico, a gente realmente precisa da biópsia, né? Lúpus a gente normalmente só precisa de biópsia se está afetando o rim, mas especificamente nessa vasculite, você vai precisar de biópsia, tá? Então, quando a gente fala dessa vasculite, então você vai ter mais você vai pegar aqui mais o pulmão e o rim, tá? São os órgãos favoritos da MPO. Então, oi, conta. Peraí, Mônica. Tô aqui. Não, eu convidei agora aqui, enquanto estava dando aula, a Bianca, que é uma enfermeira, está aqui, não está dando para você ver, e ela trabalha aqui com a gente, é muito presente aqui na reumatologia. Convidei ela porque ela está com o marido pesquisando também vasculite. E aí você começou a dar aula, eu estou lembrando muito dele, aí ela está chegando aqui também para aprender um pouquinho mais com a gente. Ela tem estudado. Legal. Legal. Então, a vasculite, como eu falei, são vários tipos, e a biópsia é realmente o que faz a diferença, né? Principalmente nessas três aqui, que são as ANCAs, né? Então, a eosinofílica, quando você faz a biópsia, você não vai ter a necrose, mas você vai ter o eosinofil. Então, são um pouquinho diferentes na biópsia. Você vai ter pólipo nasal, você vai ter uma rinite alérgica muito forte. E quando a gente fala de perda de audição, ela é diferente da GPA, onde a GPA é a sensorineural, na EGPA é a condutiva, tá? Olho não é muito afetado, é muito raro, você vai ter realmente a esclerite, a episclerite e a uveíte, mas normalmente a pessoa apresenta com uma asma muito forte que a gente não consegue controlar, tá? Essa realmente, asma com muito eosinofil no laboratório, essa aí já te dá mais ou menos uma pista que isso talvez seja EGPA, tá? Não, o problema é que porque está afetando o pulmão e porque está causando esses granulomas, hemorragia pulmonar é muito comum nesses casos, né? E às vezes é como o paciente apresenta no setor de emergência, né? Porque ele, tem renite, tenho asma, ninguém presta atenção, né? Trata como se fosse uma coisa normal. E se desenvolve, isso acaba com uma hemorragia pulmonar muito grande, né? E aí a mortalidade é muito maior. Então, realmente,
tem um paciente que ele foi diagnosticado exatamente assim, ele tinha asma por muitos anos, todo mundo falando é asma, é asma, é asma, é asma. Um dia ele, quando não conseguiu, foi para o hospital e foi diagnosticado com hemorragia pulmonar, aí que ele foi diagnosticado com a vasculite, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse pessoal. Pode causar também doença renal, então ela vai causar uma glomerulonefrite, né? Realmente biópsia. Esse pessoal pode, diferente da GPA, que causa mais, como se fala, afeta a válvula do coração, esse aqui, na verdade, vai causar falha cardíaca, tá? Então, ela é mais agressiva nesses órgãos como se fala, mais importantes como o coração e o pulmão, tá? E a neuropatia também, essa vasculítica neuropatia também é muito mais presente do que na outra com o GPA, né? Então, você vê que aqui é 10% e aqui você vai ter mais ou menos 78%. Então, você tem que realmente prestar atenção. Então, essas são a GPA e a EGPA, tá? E aí, no meio, tem a poliangeite microscópica, tá? Que aí também é uma zona, porque ela é tudo misturada. Então, ela vai ter, na biópsia, essa vasculite leucocitoclástica, não vai ter granuloma, não vai ter necrotizamento, não vai ter necrose, tá? Não vai afetar de jeito nenhum a parte alta do sistema respiratório. Raramente ela afeta o olho, né? Mas ela adora o pulmão e ela adora o rim, tá? Então, normalmente ela não tem nenhuma outra, é o pulmão e o rim, e essa é uma pessoa que também entra no hospital com hemorragia pulmonar, ou uma glomerulonefrite muito rápida, que avança muito rápido, tá? Ou essa neuropatia vasculítica. Tá? Então, ela é um pouquinho diferente dos outros, ela é bem mais, vou falar, agressiva, a mortalidade dela é bem maior comparada às outras duas vasculites. Então, aqui está a PR3 e aqui está a MPO, como eu falei, o pulmão e o rim são os mais afetados. Mônica, uma dúvida. Oi. Essas vasculites, elas só apresentam manifestação mais pulmão, coração, rim? Pode ter alguma necrose em membros? Alguma delas aparecer com com necrose de membros, algumas lesões? Essa é uma outra vasculite. Essa raramente afeta, causa esse tipo de necrose de membros, tá? A ANCA, especificamente, ela não vai nessas áreas. Ela vai te causar uma púrpura. A MPA, que é a poliangite microscópica, ela é a única que vai apresentar com a púrpura, que é aquela vasculite clássica de pele que a gente vê, tá? As outras, nem tanto, né? E, às vezes, quando a pessoa chega, ela acorda de manhã, ela está coberta com isso aqui, ó, e ela vai para o doutor, né? Então, isso às vezes é até, como se fala, um prodrômio, é uma coisa antes, né? E aí você começa a fazer muito exame de laboratório. Eu tive um caso de um cara, ele trabalhava na construção, ele acordou um dia, estava coberto em púrpura, aí ele foi ver o médico dele mandou a gente, e a gente fez todos os exames, né? E aí, realmente, o rim dele é que estava afetado, tá? Então, quando esse aqui aparece, deve ter algum sistema que está afetado. Mas a gente vai falar sobre a necrose dos dígitos. Essa é a crioglobulinímica que causa essa vasculite. E outras também que são relacionadas a outras doenças, tipo lúpus, a vasculite do antifosfolipídio, elas todas causam essas necroses de dígito. E essa púrpura, ela está relacionada à plaqueta ou não? Então, ela é tipo um sangramento dos capilares da pele, né? Então, quando você passa a mão, a gente sabe que é púrpura, porque se a gente passa a mão aqui, ó, a gente fala que é non-blanchable, não fica branco. Ela continua vermelha do jeito que ela é, né? Ela não é só inflamação, ela é um sangramento, então ela não desaparece quando você passa a mão nela.
Então, essa aí, ela pode ser só na perna, ela pode ser só no braço, ou ela pode cobrir o corpo inteiro. E aí, como que a gente trata? O tratamento depende do que a gente vai fazer, né? Como eu falei, você fez o exame de sangue, você fez a biópsia, você tem que saber o que você está tratando antes de pôr o paciente no tratamento. Então, normalmente, né, André, e as meninas vão aprender, a primeira coisa é cortisona, né? Esteroide sistêmico, alta dose, 60 a 80, às vezes, miligramas por dia, tá? Para realmente parar essa atividade do sistema imunológico. E aí você entra com ou metotrexate ou micofenolate, se for só, se não estiver afetando o pulmão, se não estiver afetando o rim ou o coração, tá? Então, realmente, quando tem órgão que não é, tipo assim, vital, a gente entra com cortisona ou metotrexate ou micofenolate, tá? Chegou e tá no rim ou tá no pulmão, aí a gente já vai para o ciclofosfamido ou rituximab. Mas o glucocorticoide é a mesma coisa, né? É ponto de entrada para, você sabe, André, para todas as nossas doenças, né? No escleroderma é que não se usa o glucocorticoide, mas todas as nossas doenças, e principalmente na vasculite, alta dose de glucocorticoide, né? 60 a 80. E aí você vê se é o ciclofosfamida ou o rituximab, dependendo do protocolo que vocês seguem aí. Aí esse é o tratamento inicial. Para remissão, porque isso é uma doença crônica, né? Isso, na verdade, não vai embora. Então, você tem que manter a pessoa numa medicação para o resto da vida. E isso pode ser... Às vezes tem paciente que só fica na low dose corticoide, né? Que fica nos 10 miligramas, 5 miligramas. Mas a gente tenta passar ou para o metotrexate ou para o azathioprine. E também existe a rituximab, né? Que a gente faz tipo uma vez por ano, baixa dose, um pouquinho diferente do que realmente a gente faz. Então, essa dose de remissão. E a gente está usando muito aqui essa dose aqui de 350 miligramas por semana, por 4 semanas. Porque normalmente a gente faz 1.000 miligramas 2 semanas atrás. Existe um outro protocolo de remissão para a ANCA, que é 375 miligramas por 4 semanas, uma vez por ano. Eu não sei como que vocês fazem aí, Andréa. Eu desconheço também, porque eu não tenho tido muito contato com os pacientes, né? Então, não posso nem te dizer. A gente já teve paciente internado aqui com GPA, eu lembro que chegou a fazer ciclo, alguns outros tratamentos, mas tem um tempinho que a gente não interna. Então, não sei se tem alguém tratando no centro de infusão, e aí se desconheço. Né? Então, normalmente eles acabam ou no centro de infusão, apesar que provavelmente para vocês o rituximab eu sei que é difícil, então provavelmente seria o ciclofosfamida ou metotrexate. Eu acredito também que deve ser mais ciclofosfamida, porque é mais acessível do que o Ritux. O Ritux tem que judicializar tudo, né? Então, apesar que algumas coisas já está em bula, né? Então consegue mais rápido. Eu não sei se isso também Tá. lembro, né? E uma outra coisa que eu observei, o GPA, ele às vezes fica muito acompanhado também com a pneuma, não fica? Sim, com certeza, porque ele afeta o pulmão. Daí eu acho que alguns estão mais na pneumo, não sei se estão acompanhando como comitante reumatologista, mas eu lembro uma paciente específica que internou com a gente que a pneumo conduzia muito também as terapias. O pessoal com o GPA, eles vêm para a reumatologia, na verdade, só para receber o tratamento, né? Porque, na verdade, tipo assim, ou eles acabam com o otorrino, o pessoal da Desculpa. Não, esquenta não. Então, eles acabam ou com o pessoal da otorrino, porque eles têm que fazer, né? Eles têm que ver. Por exemplo, eu tenho uma paciente minha,
Ela é teimosa, ela não gosta de tomar medicação. Então, ela só aparece quando as coisas estão horríveis, né? Então, quando o nariz começa a sangrar sem controlar, aí ela aparece no setor de emergência. Aí a gente dá... e ela é alérgica, realmente alérgica à rituximab. Então, a gente só pode pôr ela no esteroide, né? Ela tem umas reações horríveis, a gente já tentou, a gente deu pré-medicação, tentou de tudo, ela reage muito mal à rituximab. Então, a gente tem que manter ela no corticoide. Aí ela desaparece por 1 ano, 2, 3, aí ela realmente aparece de novo no setor de emergência com, assim, um sangramento do nariz que você não vê. O médico me ligou, o que está acontecendo aqui? Aí eu tenho que explicar que é vasculite e eles têm que limpar. E o que eles fazem, o médico... O otorrino dela, né? Eles cortam, eles realmente começam a fazer tipo assim um shaving da cartilagem, porque a cartilagem está inflamada e não vai parar de sangrar, né? E aí eles cauterizam, aí ela tem que ficar com um tampão no nariz, aí ela fica bem, põe no corticoide e ela desaparece de novo, né? Mas o médico já falou que o nariz dela já está caindo, né? Então ela realmente... esse saddle nose aqui, ele já começa né, tem uma reação e ele não tem cartilagem, então o nariz fecha. Aí eles têm que passar para cirurgia plástica, tá? Mas realmente é a pulmonologia ou a otorrino, mas nenhum deles gostam de tratar. Eles veem, mas quem acaba tratando, na verdade, é o reumatólogo, tá? Porque a gente está mais familiar com essas medicações. Cadê eu? Aí, às vezes, se é muito severa, principalmente com a polengite microscópica, eles fazem, não sei se eles fazem esse exchange de plasma, né? A plasmafaresis, que eles chamam aí. Eles fazem, às vezes, para tentar se livrar desses anticorpos, né? Ou imunoglobulina, mas esses são mais raros, mais raramente. Não sei se vocês Aqui a fazem. gente faz plasmaférese, a gente já viu alguns pacientes fazendo. Uhum. Principalmente em casos graves de vasculite, né? A gente que tem muita atividade de anticorpo, pulmão e rim afetado, aí a gente entra com a plasmapheresis. Perguntas? Fala, Mônica. Hum. A Bianca quer falar. Oi, Mônica. Bom dia. Oi. Tudo bem? Eu sou Bianca, sou a chefe aqui da URO. E por Oi. acaso, trabalho com o André já há um tempo, a gente trabalhou no Covid. E por acaso, eu estou com meu marido, com o doutor Evandro, levantando suspeita de uma vasculite. Um evento trombolítico atípico que aconteceu em setembro, arterial, que levou a sedimentação da pediosa e a gente está delimitando para amputação, né? A gente começou com ciclofosfamida, 80 miligramas de corticoide, e agora a gente está estabilizando o quadro, está em 5 de corticoide e passamos para a ASA, 150. E a questão agora é que, subitamente, ele apareceu com, estou vendo a questão pulmonar, tentando entender um pouquinho da reumata aqui junto com o André, pesquisando muito, né? Uhum. Até mesmo porque eu fiquei acompanhando curativo, fazendo curso de estomaterapia para poder delimitar esses 8 meses para não virar uma sepse cutânea. E a gente, enfim, eu desconfiei de alguma coisa pulmonar, não está fechado o ANCA, não está fechado o PAN, não está fechado ainda qual é a vasculite, né? Médio e grande calibre, mas sem uma especificidade ainda definida. Mesmo a gente já tendo feito vários marcadores, inclusive genéticos, ainda a gente não fechou o quadro totalmente, né? Enfim, nesses últimos dias apareceu uma sibilância no pulmão, levei para a emergência fez um raio-x, que não evidenciou absolutamente nada, mesmo explicando, né, que você falou da importância da doença autoimune, que às vezes chega com uma coriza, chega com uma sinusite, e não se dá o valor para a doença autoimune. Mesmo eu explicando, olha, tem uma vasculite autoimune que pode sugerir alguma coisa. Enfim, voltei, pedi para o médico fazer um ATC, daqui da urologia, por conta própria, porque não dormia, via sibilância, principalmente quando ele deitava do lado esquerdo. Fizemos o ecocardiograma inocente e apareceram os 3 nódulos específicos nessa TC,
com atelectasia de base nos 2 pulmões, né? O doutor Evandro, que é o chefe daqui, acompanhando, sugeriu que a gente fizesse o GeneXpert para descartar a tuberculose, BK. Mas a minha pergunta é, esses nódulos inespecíficos, o resultado do primeiro bardo é negativo, a gente deve fazer o GeneXpert. Esses novos nódulos que apareceram, é sugestivo de alguma coisa diferente para a gente pensar em avanço de doença? Porque a gente tem uma TC de setembro totalmente diferenciada desse momento agora. E biópsia? Biópsia a gente vai fazer agora na cirurgia, na internação vascular, né? Uhum, Que vai amputar. Mas o que chamou a atenção foi justamente o aparecimento desses 3 nódulos inespecíficos, com ramificação para a árvore brônquica e essa atelectasia na base dos 2 pulmões, né? Aí a gente acabamos de fazer o tratamento agora com o Zinat, mas ainda, assim, pontos de interrogação para o doutor Evandro, para a gente, para todo mundo que está acompanhando o caso dele, né? Que é o caso dessa vasculite. O grande problema da vasculite é que laboratório nunca te dá muito resultado, né? Você precisa do tecido, você precisa da biópsia, principalmente agora no quadro que está no pulmão. Essa realmente é uma que talvez seja, né, até mais fácil por broncoscopia, não sei, dependendo de onde tiver o nódulo. Mas a biópsia é importantíssima, porque é realmente muito difícil, porque como eu estava falando para o André, a vasculite, o laboratório não é específico, não é que nem lúpus, que eu posso falar, com certeza isso é lúpus, ou isso é artrite reumatoide. A vasculite, sem a biópsia, você está no escuro, né? Então, você realmente precisa do tecido para te falar se isso é médio, se isso... Ou se você consegue fazer um imaging, tipo assim, como se fala? Um angiograma, né, das artérias, para ver se você pode identificar a inflamação em que artérias, se são médias, aí isso te dá uma indicação um pouquinho mais fácil. Quando a gente falou, né, Takayasu's, Giant Cell, esses são mais clássicos, esses são mais fáceis. Quando chega para essa realmente parte das pequenas, né, e o pulmão realmente é um órgão que tanto a ANCA gosta muito, né, tanto a GPA e tanto a poliangiite microscópica, que ela é muito mais difícil de diagnosticar. Então, ela realmente você precisa de biópsia, porque o laboratório, às vezes, pode ser completamente negativo, né? E Tem uma crônica de uma anemia, uma hemoglobina hoje de 6, que vem caindo, e um ferro que não absorve de maneira alguma, e que não tem sangramento. Endoscopia normal, coluna normal, esfregaço de hemácia. E não é anemia autoimune, hemolítica. Foi descartada porque a gente já fez esfregaço de hemácia e não deu absolutamente Não deu nada. nada. Não deu nada. Mônica, pode ter 2 vasculites associadas? Eu estou aqui Sim, pensando. pode ser 2, 3, pode ter uma terceira doença, teve né? um quadro de necrose, né? No membro superior, Porque parece que é outra vasculite, né? Que você vai chegar lá. as vasculites se misturam, né? Você não pode falar de uma sem falar da outra. E existem vasculites onde você tem uma doença secundária, né? Tipo assim, sim. a gente fala que é essa globulinímica da crioglobulina. Essa crioglobulina, essa vasculite crioglobulina também pode causar a necrose, né? Ela pode causar várias complicações. Normalmente a pessoa apresenta assim, ela chega assim, com essa púrpura assim, horrível, né? Mas ela é relacionada às vezes a Sjogren's, câncer, ela pode ser relacionada ao lúpus, ela pode relacionar a hepatite B, né? Ela pode ser relacionada a linfoma. Então, é isso que eu falo. A vasculite, normalmente são médicos que se especializam só em vasculite, porque realmente é difícil, né? E o tratamento é agressivo, né? E às vezes, infelizmente, mesmo com tratamento agressivo, é difícil de controlar. Porque, como você vê aqui, ó, a gente fala grande, pequena, média, mas, na verdade, né?
Você pode ver aqui que eles falam de veias pequenas, mas ela passa para a artéria grande, ela passa para a artéria pequena e ela passa para a artéria média, né? Então, ela não é uma coisa assim, ela é uma coisa bem complicada, né? Tanto a PAN quanto a Kawasaki, ela pode afetar as pequenas também, né? E a Large Vessel Takahashi é a mesma coisa. Então, elas são assim, né? Elas são muito ligadas uma na outra, né? Então, é difícil, às vezes, fazer esse diagnóstico, e por isso que a biópsia é tipo assim, né? Você precisa dela, principalmente no caso do PAN, né? O PAN é muito difícil de diagnosticar se você não tem uma biópsia, se você não tem um angiograma dos órgãos, do rim, ou, porque só baseado no sintoma é difícil realmente. E às vezes, né, aqui nos Estados Unidos, a gente está tratando quase todas as vasculites com rituximab agora. A gente realmente existe uma preferência para a maioria das vasculites ser tratada com rituximab. Eu estava numa conferência aqui de reumatologia e realmente mesmo o Colégio de Reumatologia dos Estados Unidos já passou essa preferência para realmente entrar com rituximab depois do glucocorticoides, porque tem uma resposta muito maior em termos de recuperação, né? Principalmente no caso do seu marido, que já está com perda, já está com amputação ou ainda não? Então, a gente estava tentando compensar primeiro ele clinicamente, porque foi abrupto. A gente estava viajando e aconteceu uma chuva de bloqueios arteriais e trombos só nos membros inferiores. A parte de cima, não. E aí a gente estava tratando a consequência. Fomos para casa, assim, descobriu o que era, como a gente está na universidade, e ele só melhorava. A analgesia dele, o que me chamou a atenção, que ele só melhorava com dexametasona. Ele não melhorava com morfina. O opiáceo não fazia efeito. E aí me sugeriu uma doença autoimune. Aí foi aí que eu liguei para a Andréia, que a gente trabalha junto, que eu liguei para o professor Evandro, e aí a gente começou a desfosforilar o caso. E ainda bem que não amputou de urgência, porque seria aquela amputação em salame, porque a gente um caso completamente descompensado, fator reumatoide muito alto, uma hemoglobina muito baixa, 8 de ferro e uma plaqueta gigante. Então, ele estava num processo inflamatório bem acentuado e agudo da questão, né? Estava séptico, 33 mil de leuco, o VHS de 200, foi assim, foi muito súbito. E que a gente conseguiu, esse tempo todo, eu em casa, nesses 8 meses, e trabalhando mais, fazendo o curativo dele, estabilizar a parte clínica dele, conseguimos o pé dele, né? Depois eu posso até enviar as fotos para te mostrar para a Andréia. É um caso interessante que a gente vai apresentar, até apresentar esse caso, tentar junto com a Andréia, eu mato junto, com o professor Evandro, porque é um caso bem interessante e um caso sinistro. Os médicos então, realmente assim, não viram uma chuva de bloqueios tão abrupto, sem caso. Ele não tem hepatite B, não tem C, fez todas as sorologias, não fuma, não bebe, é professor de educação física, saudável, e aí acontece uma história dessa. E não tem nenhum problema de coagulação, não tem o antifosfolípide? Não, negativo. Negativo, fator reumatoide alto. E aí ele interna, e aí a gente esperou até então para ver se a gente conseguia delimitar o máximo possível do pé, mas a parte plantar do pé a gente não conseguiu, porque teve o bloqueio da pediosa, que é o que alimenta mais o pé. Então, a perna esquerda, ela não conseguiu abrir as colaterais, paciente jovem não faz. Então, nesse tempo, a gente usou Prostavazin 14 dias, para abrir as colaterais, para irrigar bastante o leito da ferida. Eu consegui granular bastante o pé, dar vida para o pé, tempo para esperar aguentar uma cirurgia, né, de uma proporção do paciente que tem uma vasculite ainda não fechada, dar uma compensada nele, que até reação transfusional ele fez, tem alergia, um monte de coisa, e agora agora vai internar, mas aparece agora uma tomografia já com os achados de nódulos pulmonares, o que nos chama a atenção. Claro. E aí que a gente realmente vai ter que investigar para fazer a biópsia, a gente tentar agora no final do mês
esperando a Unimed liberar, né, o plano de saúde liberar para internação, para fazer a biópsia, para a gente poder definir qual é o melhor plano para ele futuro, né, de vida, porque ele tem bloqueio na perna direita também, alta, hipoplite, rabo de rato, né, que fala. Tem neuropatia, e aí precisa tentar viver o melhor possível, né? Então, essa vasculite super agressiva, com o fator reumatoide, né? Ela cai nessa crioglobulinímica aqui, que ela é muito, muito, muito agressiva, onde você tem essas globulinas, essas imunoglobulinas se depositando dentro das veias, né? E não tem uma razão. E o fator reumatoide nelas vai estar muito alterado. Sim. Então, se eu tivesse que pegar uma, né, não sabendo realmente o quadro, tipo assim, completo em termos de laboratório, mas particularmente nessa daqui, você vai ver um fator reumatoide muito grande. É o dele, tá? exatamente. O fator reumatoide dele vai tá bem alterado. E aí você vai ter várias alterações, né? Você vai ter necrose, você vai ter, né? Como você você falando assim, me lembra dessa crioglobulinímica, dessa vasculite de crioglobulinemia. Né? E aí realmente é bem difícil, porque você vê isso em várias, ou sozinho, ou em várias doenças diferentes, tá? Então, essa pode ser... Isso que você tem falado, a gente vê muito essas necroses digitais, às vezes tem lúpus e mais aí pode estar associado, né? Porque aqui a gente tem muita internação com perdas assim, de extremidades menores, digitais, quirotácticos, ototácticos. Então, pode ser uma vasculite dessa associada a outra doença reumatológica. Sim. É isso que a gente está investigando. Mas no caso dele, você não vê nada. A não ser que... Porque a artrite reumatoide, na verdade, ela dá uma vasculite muito forte também. Você pode ter uma vasculite associada à artrite reumatoide, né? Cadê o meu... Nem sei onde está mais. Acho que estava bem no começo. Aqui. Então, você pode ter uma artrite vasculite, né? Como eu falei, existem várias causas, né? Você pode ser essa cutâneo leucocitânica. Tem tanta vasculite, gente, é uma coisa assim de doido, né? A vasculite é uma das doenças que tem mais subtipo, eu vou falar que é a vasculite, né? Então, para realmente distinguir qual que é, eu vou te falar que você vai precisar dessa biópsia desse nódulo para saber se é um nódulo reumatoide, porque a reumatoide ela afeta o pulmão, ela causa nódulo no pulmão, né? E eles realmente aparecem só como nódulos não específicos. É muito comum o pessoal de artrite reumatoide ter nódulo no pulmão e ter vasculite, principalmente se realmente foi uma coisa assim. O que mais me faz pensar que essa crioglobulina como se fala, como se fala, como apresentou tão agudo, com vários coágulos, né? Realmente fechando, eu imagino que fechou artéria grande e pequena e média, não? Sim, fechou. Baixa toda, oclusão arterial toda, fechou tudo. Não. E chuva de revascularizou o membro inferior esquerdo, trombolectomia de altas doses dos dois membros, mas ainda tem fechamento da poplite direita importantíssima, que ele tem edema na perna, a gente está volta e meia fazendo Doppler, tem uma perfusão capilar melhor agora no Doppler, mas ainda tem bloqueio de vários segmentos ainda da perna direita que a gente quer salvar, porque amputar duas pernas para um homem realmente é complicado. Nossa, não. Mas a gente está, o doutor Evandro está investigando, a gente está investindo para poder fechar se tem alguma outra patologia associada para... mas eu só quis, assim, salientar, porque se me chamou a atenção que quando, às vezes, o paciente interna por uma sinusite, antes dele ter esse evento trombolítico, ele internou por uma infecção de garganta. Por uma leucocitose. Não foi, porque também você sabe, né, que a Streptococcus pode causar uma vasculite muito grande também, né? Infecção é uma das maiores causas de vasculite, né?
Pois é, ele internou por isso, a gente, pô, mas por que ele foi internado por isso, numa vasculite e tal, tinha... Uma amidalite. Por uma amidalite, e ele tinha uma leucocitose, já estava com 20 mil de leuco, internou por uma infecção de garganta. Nossa, mas isso é Mas uma assim, infecção de garganta muito forte com um louco de 20. pois é, mas aí tratou, fez antibiótico, casa, um mês depois teve essa chuva de trombos em membros inferiores. Dor, achando que era a coluna, dor, cansaço nas pernas, e aí o pé gelado, acabou. Quando a gente já chegou, demorou muito o diagnóstico nas emergências, a gente perdeu o time, porque os médicos achavam que era radiculite, e a gente perdeu um time grande para impedir essa amputação, esse bloqueio da pediose, que é o que alimenta dentro do membro inferior, não adianta. E aí, nesse time que a gente perde de 2 semanas de madrugada na emergência, fazendo morfina, e aí dexametasona melhorava, fiz altas doses de dexametasona, a gente perdeu o fio do momento de conseguir desbloquear a pediosa do membro inferior esquerdo, que a gente não conseguiu, infelizmente. Né? Mas a gente conseguiu ramificar, abrir bastante colaterais com esse tempo, que a gente conseguiu granular, irradiar essa área da ferida da gangrena, né? Uhum. Que não é... Graças a Deus que a gente conseguiu evitar uma sepse cutânea, milagre de Deus aí das nossas mãos e da medicina, enfim, né? De um conjunto de coisas, né? Uhum. E em termos de laboratório, você sabe se ele tem a crioglobulina ou criocrítico, que chama Negativa. que... A gente fez 2 uma crioglobulina negativa. O fator reumatoide sempre muito alto. Muito alto, né? E aí o professor Evandro acha que é melhor, como você falou, a gente precisa fazer a biópsia e o aparecimento desses nódulos pulmonares inespecíficos descrevem a gente ou realmente um avanço da doença ou uma outra doença associada, porque você tem uma TC que não tinha esses nódulos, né? Sim. Descartamos pecar nesse primeiro momento, mas a baciloscopia acho que é o exame para a gente definir o que é, né? Mas no pulmão, você falou que tem nódulo, mas ele estava apresentando com síbilos, não? Porque nódulo normalmente não causa síbilo. Mas porque tinha telectasia, não tinha Ah, secreção. telectasia, tá certo. A telectasia dele era uma coisa assim, na expiração, era o ruído, você não precisava nem de estetoscópio, mais à noite. Aí, o que a gente fez? A gente fez corticóide inalatório, que deu uma resolvida, né? Aí, o laudo era uma pneumopatia inespecífica, e aí, quando eu levei para o professor Evandro, vamos descartar tuberculose, esses nódulos pulmonares inespecíficos me sugerem muitas outras coisas, como Sim, com cortar. certeza. E aí fizemos os INAT, mas sexta-feira a gente tem nova consulta para poder continuar acompanhando esse quadro pulmonar novo que surgiu, até para poder ir seguramente para a cirurgia, né? Porque ele está com 6 de hemoglobina, um evento pulmonar agora, com uma amputação, a Não gente tem como. E ele tá tá com na cortisona ainda. 5 agora, mas começou com 80 e está fazendo asa 150. É, Fora as outras. vou te falar, a asa vou te falar, essa é a minha opinião. Lógico. Você tá com o doutor Evandro, né? Ele é o chefe. O asa não é o melhor imuno. A gente não usa muito asa aqui. Asa não é uma coisa que a gente favorece muito na reumatologia. A gente usa realmente quando a pessoa não pode tomar uma outra, tipo o mycophenolate, que é muito mais forte que a asa. Né, a dose de cortisona ele tá baixa, né? Mas ele provavelmente, principalmente com essa anemia, e a anemia não tá vindo da asa, né? Porque a asa pode causar uma anemia severa, né? A gente está pensando nisso. Mas o doutor Ivano achou que não era o da asa. Porque antes, mesmo ele fazendo ciclofosfamida, ele ficou bem, mas com a entrada da asa, ele ficou com uma hemoglobina mais baixa, deu uma caída. Estava com 32, com 9, já passou para 24 e 6. Ele deve estar tendo uma reação à asa. A asa é uma dessas coisas que você realmente vê essa citopenia, né? Uhum. Talvez falar para trocar a micofenolate, entendeu? Não sei quantos ciclos de ciclofosfamida ele já fez. E eu sei que o rituximab aí é difícil.
que é o que a gente prefere. Aprendendo, estou na aula. Mas sei lá, né? A gente não pode, não critica, eu acho que o médico sabe o que ele tá Lógico, realmente a nele. gente tem que ver a dimensão, assim, André me chamou até porque a vasculite, quando me perguntam, quando eu vou ao médico, qual a vasculite? Aí a gente vai, estou estudando o reumato junto, com um monte de coisa agregada, e é uma infinita... Não, como você pode ver, e às vezes a gente só fala, tem vasculite, a biópsia é o que vai te mostrar, na verdade, né? Mas eu tiraria ele da asa, porque essa anemia que não é da asa, aumentaria a cortisona dele de novo, infelizmente, pelo menos uns 30, e trocaria a medicação, talvez para o mycophenolate ou ivametotrexate, que é melhor do que a asa. Mas aí isso realmente é uma coisa que você tem que falar com o Dr. Evandro, mas a asa aqui a gente não favorece muito, não. Não é uma medicação que a gente usa, apesar que está super disponível e às vezes o seguro briga, toma asa, a gente não. A gente não gasta. Aqui a gente vê mais paciente em asa, não sei se é porque a disponibilidade... E eles fizeram o teste do TPMT, né? Antes de dar asa para ele. Sim. E foi normal. Normal. Mas a asa sempre pode dar. Eu tive um paciente também que eu dei para ele a asa 2 meses depois, a hemoglobina dele caiu. Eu falei, não, vamos parar já. E realmente voltou. A hora que você parou a asa, ele voltou. Né? Eu acho que é a única explicação. Se ele não está sangrando, isso realmente é um processo tipo hemolítico, alguma coisa assim, ou a reação à droga. Mas tem a biópsia, eu vou te falar, que é no escuro, né? E você precisa... E nunca pensaram em fazer a biópsia da artéria mesmo? Não? Não sei, estou perguntando. Não, vai fazendo. Agora na amputação vai fazer. Vai aproveitar e vai fazer. É da pele ou da artéria? Não, da artéria mesmo. É da artéria. O doutor Evandro pediu porque vai entrar um vascular, um reconstrutor de pé, reumato junto, né? O professor Evandro botou uma pessoa para acompanhar a gente durante a internação clínica, porque não é uma clínica fácil, né? Para o hospital. E vai fazer um bloco de vai aumentar o corticoide agora, exatamente isso que você está falando. E vai suspender a asa para poder receber sangue, para poder cirurgia e fazer a biópsia da artéria, e o cirurgião do pé, na hora lá, o vascular, vão fazer a biópsia arterial, é isso mesmo. Porque aí, nesse caso, ela precisa ser uma biópsia profunda, né? Porque aí você tem que chegar realmente né? Quando a gente faz giant cell é fácil, porque tá aqui, né? É bem superficial. Mas nas outras é mais complicado. Na de small, não, porque ela é bem mais superficial, então você consegue. Mas nas outras... Mas eu tô achando que ele tem uma vasculite que é a secundária, porque ela tá afetando tudo, entendeu? Ela tá afetando as grandes artérias, parece que as pequenas artérias, porque você tem essa necrose. Então, você tem uma vasculite, provavelmente a secundária é alguma outra aí. Só a biópsia, particularmente com esse fator reumatoide, e essa história de infecção, principalmente, não sei se foi a strep, não sei se foi a Staphylococcus, não fizeram cultura da garganta. Não. Mas... fizeram. Hospital de emergência, né? Difícil. Não, eles só te dão antibiótico e mandam para casa, manda antibiótico venoso, porque o leuco dele estava muito alto, e ele é alérgico à moxa, aí fizeram venoso para poder dar uma baixa segurada. Fizeram até uma tomografia da garganta e tal, mas nada sugestivo que aparecesse alguma coisa diferente. No momento, né? Não, tem algumas histórias de infecções anteriores, o doutor Levan até perguntava, tipo, diarreias aleatórias, uma descompensação clínica do nada, febres aleatórias, sem causas específicas, patologias todas normais, nada que chamasse atenção, todas que você possa imaginar normais, mas sempre assim, semana sim, semana não, uma febre aleatória. Febre, da onde que é? Sem coriza, sem nada, febre.
e um cansaço extremo sempre nos membros inferiores, sempre. E achou que era com uma hérnia e tal, os Então, achismos, ele e aí... estava tendo febre mesmo antes da infecção? Sim, sim. Então, tem uma doença secundária gonhona aí. Não sei o que É, é. sim, sim. Me lembro que sempre tinha... ele é meu treinador de educação física e sempre nas maratonas ele fazia uma febre. Eu falava, isso é emocional, mas isso começou a virar uma constante. Uhum. Febres aleatórias, 37,8, e aí nada, radiográfico não tem nada, urina não tem nada, sangue não tem nada, só uma anemia arrastada depois de uma história de Covid, que ficava entre 9 e 10. Quando foi que ele teve Covid? Porque o Covid também causa uma vasculite louca, né? Foi no ano passado, antes do evento, um ano antes do evento, Um ano antes do evento. um ano antes do evento, exatamente. Que E você, teve agora de novo fazendo imunossupressão, mas também em casa. em casa, É, realmente a biópsia, mas tira ele da asa, põe ele na cortisona, com faz essa certeza. anemia ir embora, e aí a biópsia realmente vai te falar qual que vai ser o próximo passo, no caso dele, porque ele tem uma vasculite extremamente agressiva, né? Então, É. Obrigada. nada, imagina, não é muito ajuda aqui não, Estou porque aprendendo, não estou aprendendo tudo, porque estou quase me banhando aqui pro lado do André, do professor Evandro. Quase, porque ela Tá mais estou mais dermatologista dramática do do que que puro, do que puro, puro. é não, verdade. não tem É. problema, não tem problema, não. Como eu te falei, olha tanto de vasculite que isso existe. Não, estou me apaixonando pela reumática, fiz até uma borboleta aqui das minhas. Aí eu e o André, assim, a gente sempre trabalhou junto, eu falei assim, André, me puxa para esse lado aí que eu já estou arrumando a reumatologia. Tá dando aula, ela estuda. Estou estudando direto. Não é? É legal, eu gosto. Na verdade, reumatologia é tudo, né? Encompassa tudo, né? Todos os órgãos, todos Verdade. os sistemas, né? Tudo É isso. verdade. Tô bem Não, e o aprendizado. interessante, Mônica, assim, é que o Eduardo, né, a esposa dela, ficou muito tempo sem reumatologista, e só perdendo, as coisas só dando errado. Quando o professor Evandro, que ela que atentou, será que não é uma doença autoimune? Quando eu mostrei as fotos, ele, na hora, ele falou, não, isso é para reumato. E entrou, que a coisa começou a plumar e a trabalhar, porque as outras especialidades tratando só A consequência. A consequência que era e perdendo muito, as coisas piorando. Lógico. Aqui eles chamam reumato para qualquer coisa. É engraçado. Eles deviam ter chamado a reumato logo de cara, principalmente com tanto coágulo assim. 32 dias internados no hospital, onde assim, Impressionante. nós passamos 32 dias internados. Eu não fui em casa nem ver meus filhos. Tudo bem. Aí eu saí do hospital assim, com uma sensação, eu estou tratando a consequência. Mas qual é a causa dessa chuva de trono no homem saudável? Claro. Ah, Que tem uma vida salvada, não fumante, bebe raramente, não usa droga, não sei o quê. E aí, como o André falou, que não melhora com analgesia de opiáceos, mas melhora com analgesia de dexametasona, corticoide. inflamatório. Liguei para a Andréia. Ai, a minha guru. Não, porque foi assim, se a gente não apontasse, acho que não ia nem entrar o reumato. Eu acho que ele não estava nem vivo. Nossa, mas Não, que hospital foi esse? Hospital da Unimed, nossa, é uma coisa de louco. Professor Privado. Professor Evandro tá... Gente, vocês estão aí? Cortou. Cadê vocês? Andréia, vocês estão me escutando? Alô? Ixi, caiu. Andréia, cadê vocês? Ixi.
Não sei se a Júlia ainda está me escutando. A internet delas caiu.